frio aqui, né? Está um pouquinho frio aqui. Está de blusa. Bom, como vocês viram no encarte aí, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, como que o trade deve se portar dentro de uma operação, né? A gente vai falar muita coisa, mas acho que principalmente sobre a psicologia do trade, né? O que ele deve acreditar, o que ele não deve acreditar. Então talvez o vídeo fique um pouco grande, mas eu acho que vai ser um insight legal para vocês aí, para vocês estarem aprendendo, né? Essa profissão que é muito boa, muito legal, extremamente lucrativa, porém tem um preço. E o maior preço que você vai pagar vai ser... Eu até postei uma frase no nosso Instagram, vai estar aí depois na descrição, segue lá. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre, porque ela sempre está querendo e te induzindo para o lado errado. Você está entendendo? Então no trade é a mesma coisa, no mercado financeiro. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, tá? Conforme as coisas for saindo aqui. E aí vamos junto, tá? Porque muitas coisas ficam no teu subconsciente. Então, esse dia eu estava ensinando um menino e tanta coisa que eu falei para ele, e ele escreveu tudo e eu falei, nossa, mas tudo está na minha cabeça? Sim, porque vai ficando no subconsciente e é esse nível que você precisa chegar. Então, galera, é o seguinte, vamos falar do mercado hoje, né? Acredito que hoje tem uns pontos legais que você tem que acreditar, tem que sair, né? Então, a gente vai criar alguns chavões aqui que para mim deu certo, né? Então, começando pelo primeiro, eu acredito que o trade, ele deve, falando um pouquinho sobre psicologia do trade, né? Que não sou formado em psicologia, mas estudei muito sobre comportamento, sobre mentalidade, né? Estudei muito sobre isso, né? Isso me ajudou demais. Por exemplo, eu estar sempre do lado da força. Está do lado ao contrário? Funciona? Beleza, né? Mas eu acredito que se você está do lado certo, para onde o preço está indo, isso você já tem um passo à frente de que todo mundo. Lógico, cada um tem o seu operacional, a gente respeita, mas eu acredito fielmente que se você está para o lado certo, a sua probabilidade é bem maior do que você está para o lado errado. Pode dar certo, né? Quando você está do lado errado, aquele trade. Porém, tem que ver isso a longo prazo, né? Principalmente se isso é sustentável, né? Ao longo do prazo, né? Se você vai aguentar, porque queira ou não, é uma profissão estressante para alguns, né? Depois se torna prazerosa e aí vai embora, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e que eu entendo sobre isso, e a gente vai criar alguns chavões aqui. Por exemplo, né? Isso que eu falei, estar sempre do lado da força, estar sempre onde o preço está indo, aumenta as suas chances dessa operação ter ganho, né? E você tem que pensar também, não é porque um trade deu errado que ele não está certo, porque existe a porcentagem dele de erro. Nenhum trade é 100%, nenhuma operação é 100%, você entendeu? Então não é porque um trade deu errado que ele não está certo, e também não é porque um trade deu errado que ele não está certo. Você está entendendo? Então, muitas vezes o trade não acredita, o operador deu errado aquela operação que ele já quer mudar, né? Aí vem os criadores de setup, robotizar o mercado, mecanizar o mercado. Cara, tudo dá certo, mas eu acredito que quando você quer engessar o mercado, isso é muito ruim, você está entendendo? Isso vai te prejudicar. Lógico, né? Para quem vem de exatas, isso é muito... os engenheiros aí, né, da vida, poxa, eles gostam muito disso, mas eu acredito que o mercado é soberano.
Então, se você não respeitar o mercado, ele sendo muito maior que você, e você querendo engessar o mercado, existe um nível que você precisa regrar o mercado, mas sempre fazer. Vamos mudar um pouquinho. Para mim, o trade, o operador que tem grande chance no mercado é aquele que ele opera qualquer tipo de mercado, qualquer circunstância, um dia ruim, um dia complicado, né? Como se vocês verem aí, alguns dias para trás aí eu postei uma semana complicada, mas nós operamos e fomos bem. Então, né? Não acreditem em criador de setup. Criei o sistema tal, criei o sistema tal, criei o sistema operacional. Cara, não acredita nisso, tá? Vá e aprenda pro lado que você entenda o contexto, entenda o que o preço está se fazendo, né? Agora todo mundo quer operar price action, eu opero, mas eu opero há muito tempo, eu tenho um pouquinho de cada professor, e veio um cara e só lapidou e a coisa aconteceu, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, acho interessante, tá? Então tá aí, ó, price action, se liga, trader. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e acho que hoje foi bem legal pra gente poder estar falando sobre o nosso mercado, né? O índice hoje foi bem legal. Então vamos lá e vamos tentar aqui explicar para você que eu acho que a grande dificuldade do trade hoje, do operador do mercado financeiro, é ele virar torcedor, né? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu não estava no mercado, mas acredito que aqui foi uma ótima venda. Por que foi uma ótima venda? E onde eu teria que sair? Onde eu teria que, né, que parar de torcer e ter um bom, e esse trade ter um bom lucro, né, uma boa rentabilidade, né? Vocês percebem que abrimos com um gap muito alto aqui e continuamos subindo. Para mim não teve uma entrada na alta, apesar de eu não ter vendido, eu estava dormindo, então acordei tarde hoje, né? Mas acredito que esse trade foi muito bom. E aí tem duas coisas aqui. Você precisa entender primeiro, você precisa definir quando você entrar num trade. Se entrar num trade, né, por exemplo, esse aí, por que entraria nesse aí? Porque teve um canal de alta e teve um micro, né, uma micro tripush aqui que a gente fala que é 3 puxadas para cima, né? E eu costumo falar pullbacks técnicos, então ganhou a mínima, você vai ver nos outros vídeos, então ganhou a mínima, subiu, ganhou de novo a mínima, subiu, ganhou de novo a mínima e rompeu essa LTA aqui, ó, rompeu para baixo, então rompeu, né? Criando um bom de força, e aqui onde você precisa definir se você vai sair com um alvo financeiro, com um alvo de pontos, ou sair no sinal. Eu estou mudando um pouquinho o meu operacional, né? Antes eu saía no sinal, agora eu estou saindo com meta financeira, tá ótimo, né? Então aqui, mas vamos tentar falar dos três modos aqui, que é o que eu vivi e o que eu vivo. Então vamos lá, venderia aqui tranquilo, né? Como o primeiro trade do dia, eu sairia na média, tá? Tranquilo, sairia na média hoje, né? Antigamente, o que eu faria? Sairia stop aqui acima, 250 pontos, e ia até onde? Pelo menos até a abertura do dia, que é onde eu traçaria a primeira linha horizontal, né? Traçaria a primeira linha horizontal aqui, ó. Então, que é a abertura. Por quê? Porque a galera sempre defende, os robôs sempre defendem a abertura. Você vai ver ali que por 2 vezes defenderam e o preço subiu. Então, em outros tempos, eu sairia provavelmente aqui,
né? Ou numa barra de reversão nessa área. Então eu pegaria 300 pontos. Hoje eu sairia na média, porque se vocês verem outros dias, outros vídeos, eu mudei um pouco o operacional e você vai ver lá que a média, eu falo que é uma média, a nossa média de 20 exponencial é uma resistência, um suporte flexível, né? Então eu sairia ali, por quê? Acreditando sempre se o preço está subindo, pode ser que venha um pullback mais profundo na região de 50%, ó lá, né? E o preço fica sambando aqui e tente a retomada. Então, você precisa entender isso, que toda pernada de alta ou toda pernada de baixa, uma hora vai vir um pullback. O que é um pullback? Pullback é um descanso do preço. Vamos lá, os compradores pararam de comprar e agora eles querem realizar, então os vendedores vendem e depois os compradores compram de novo. Simples assim, né? Então você precisa ter noção disso. Então, né, hoje eu estou saindo com um alvo e meta financeira, tá? Antigamente não, eu ia pro sinal, né? Tem um amigo meu que é nível hard, eu ajudei ele, deu uma lapidada nele, assim como outra pessoa deu uma lapidada em mim, a gente melhorou e ajudei, e hoje ele ficou nível hard, logo logo vocês vão ver ele, né? Vamos estar aprendendo junto mais uma vez no mercado aí. Então, galera, o que você tem que pensar? Como que você deve se portar aqui nessa venda aqui? Vamos lá. Você precisa sair. Quais são os pontos onde pode segurar o preço e onde pode ir o preço? Primeiro, a média. Se você usa uma média, se você usa o gráfico da maneira que eu uso aqui, sem indicador, apenas com a média, que um indicador, você precisa ter essa noção que a primeira resistência é a média. A segunda resistência é desculpa. O primeiro suporte é a média e o segundo suporte é a abertura do dia. Então, você precisa entender que ali o preço vai segurar e não adianta se torcer. Se o preço segurar, corre, zero a operação. Você está entendendo? Porque ali tem, no caso, compradores. Então você precisa entender que existem áreas, suportes, resistências que o preço pode passar de uma vez, como a gente vai ver ali, ou pode segurar. Então, né? O preço segurou nessa área aqui. Aí eu já tinha acordado. E eu comprei aqui. Por que eu comprei? Porque o preço veio, tentou subir, veio de novo, tentar cair e subiu de novo. Então aqui nós temos um range. E o range poderia ser aqui também, ó. Olha que legal, que é a mínima. Mas o preço segurou na região de abertura, que é a primeira, entre aspas, mínima do dia ali, né? Que é uma região bem... que existe muitos compradores. Então você precisa ter noção, vou esperar chegar na mínima. Perfeito, espere chegar na mínima. Mas você precisa ir lendo o preço. Então se o preço já segurou naquela região e você tem sinais ali que tem compradores ali, eu comprei e saí nessa região aqui, ó. Eu falei, bom, possivelmente é um range, você vai ver outros vídeos eu falando sobre range, saí nessa região aqui. Fechou, eu já protegi lá em cima, estrangulei e saí ali. Então fiz um trade, acredito que um trade muito bom de range, né? Vendo que segurou na região de abertura. E por que eu saí ali? Porque existe uma pressão vendedora, né? Existe uma pressão vendedora muito forte aqui, apesar de ter subido, existe, né? E está numa região de 50% dessa perna. Olha lá, mesmo tendo passado, né, para cima, eu comprei aqui. Quando chegou aqui, eu protegi. Então ele veio, virou negativo, porque todo rompimento volta para testar a resistência e o suporte. Ali pode tocar lá ou não. Então, e eu estrangulei. E eu falei, cara, é uma região importante aqui. Existem compradores aqui, ó. Desculpa, existem vendedores aqui, ó. Olha que legal. Não, existem vendedores nessa região aqui. Você entendeu? E tem a região que é uma região do 87 mil.
Então existe ali, então você tem que ficar de olho. Qualquer sinal, se você vai para um trade com um alvo ou com região que você sabe que o preço pode segurar, você precisa correr, você não precisa ficar torcendo, né? Então aqui eu realmente fui para a região dos 50%, então quando passou, eu estrangulei e deu acho que 300 pontos, porque me tirou aqui na proteção, aqui estrangulei um pouquinho, deixei com 200 e pouco, me tirou e eu saí, então falei, bom, tá ótimo, beleza, o primeiro do dia, né? Deixa eu tirar aqui. Então, você precisa entender pontos. Houve uma consolidação de candles aqui, olha que legal. Né? Então você precisa olhar isso. Houve uma consolidação aqui, começaram a bater o preço para baixo. Então provavelmente quando o preço subir lá, vão querer, é região, não é exatamente um lugar específico, mas é uma região. Então esse quadrado, esse retângulo aí é uma região. Então você sabe que ali o preço vai segurar. Então nessa operação 200 pontos estava ótimo. Mas quando fechou, ó, começou o leilão. Quando fechou o candle, eu falei, acho que dá para proteger e tentar mais um pouquinho. Porque é isso. A gente opera, hoje eu mudei um pouco o operacional não, o alvo, mas sempre tem aquela probabilidade, né? Pô, pode ser que vá, pode ser que não, né? Então, a gente sai um pouquinho, mas você que é iniciante, você que está ainda no processo, seja disciplinado. Proponha sair onde você saiu e não mude o teu operacional, não mude a tua estratégia, no sentido de vou sair com alvo, vou sair com meta financeira, ou vou sair na região, ou com sinal, que seja, né? Então você tem que ter isso daí. Então olha que legal, aí o preço tenta ir para cima, não vai, ele não consegue, já toma outra marretada lá na região. Aí você fala assim, vou vender aqui? Né? Perigoso, dá para vender, mas eu não faria, porque você já tem uma grande sobreposição de barras aqui. Você vai ver em outros vídeos eu falando, se o preço vem de uma vez e volta de uma vez e vai no 50% e deixa um padrão de candle assim, ou uma boa barra de reversão, nós vendemos isso, vamos para mínimo, que é o que aconteceu aqui. Mas ali, nessa situação, eu não faria. Então você precisa entender. Tem que compilar tudo. Tem que compilar. Pelo menos, e aqui vai uma outra dica, pelo menos 3 fatores. Um padrão de candle, que não é muito favorável, não é muito bom você acreditar nisso, mas ajuda. O contexto, né? Um topo duplo, um fundo duplo, um 50%, uma boa barra de reversão, você tem que ter pelo menos 3 fatores. Então você tem que ir juntando os fatores. Tem muita coisa que está no subconsciente, a gente vai lembrando um pouquinho, o vídeo vai ficar um pouco grande, mas assiste até o final, vai ser legal. Alguns insights vão saindo aqui e eu vou te falando para vocês, beleza? Estou fazendo sem roteiro, sem nada, porque é o que realmente eu sinto dentro do trade. Então, a gente está operando. Então, o que eu vi aqui? Eu já vi uma grande sobreposição de barra. Então, eu falei, não é legal, hein? Tal. O que eu vou fazer? E aí, eu vou dar uma outra dica. Vamos lá. Já tem isso, já é meio-dia, né? Aí você fala, tá, meio-dia. Já estamos quase a 3 horas, né? 2, 3 horas dentro de uma consolidação. Provavelmente vai vir o rompimento, provavelmente. E aí quando vir o rompimento você opera. E aqui vem uma outra dica. Vamos lá, eu vendi aqui, ó. Vamos lá, eu vendi aqui, ó. Tá. Vendi aqui. Quando fechou, porque ganhou a mínima, muito forte, compilou, já está a 2, 3 horas dentro de um range, ok? Dentro de um range, e tinha uma pressão vendedora. Você percebe que tinha a primeira perna de baixa, aqui, primeira perna de baixa, né? E provavelmente foi lá na região dos 50% e provavelmente viria uma tentativa de retomada daquela perna de baixo, ou maior ou menor. Então, o que você acredita? Teve uma grande força.
Cara, vai tentar, mas está numa região ruim para vender, então não vou vender. No meio do range a gente não faz nada. Então aí o que a gente imaginou? Vamos esperar o rompimento. Vamos esperar o rompimento. Rompeu. E aqui vai uma dica. Tá caro para você? Porque o teu stop tem que ser pelo menos acima aqui, ó, da barra, 200 e poucos pontos. Não opera. E a gente vai falar aqui onde você deveria operar. Tá caro, não opera. Você precisa saber disso. Se tá caro, o teu stop não opera. E todo rompimento de algo, o stop é caro. Porque vai ficar muito longe do preço o teu stop de entrada. Então, não opera. Espera um pullback, sempre venda um pullback, sempre venda uma retração, sempre venda um descanso do preço. E aqui, se você vê, qual seria o outro ponto de saída? Onde eu saí? Uma região de topo. Então aqui eu fui para um alvo. Deu uma sambada aqui, ficou e foi lá na região. Então eu sempre não coloco no fechamento certinho, coloquei um pouquinho para cima, então pegou. E deu 290 pontos. Aqui eu já fui para um alvo, por quê? Teve o rompimento, eu poderia tomar um pullback na cara? Poderia, né? Já vendeu aqui e vim para cá, então estava no script, então o stop estava lá para cima. Você entendeu? Acreditando que poderia sair num canal, porque é o ciclo, assiste os vídeos, você vai entender, é o ciclo, então isso tudo tá, às vezes que as coisas vão saindo, porque tá no subconsciente. Então, tem o ciclo de range, olha que legal, tá aqui o range, e pode sair num rompimento ou num canal. Então, a gente acreditamos nisso, e foi o que aconteceu. Deixamos o stop aqui para cima, um stop alto, não vou tomar, se fecha uma boa barra de reversão, tem uma barra aqui, a gente zera, toma stop e continua acreditando que o preço vai vir para baixo, porque pode ser que saia em canal, né? Então você precisa ter as premissas. Se você perder a premissa daquilo que você está imaginando, corre, não vira torcedor, não fica acreditando num trade que já está perdendo as premissas daquilo que você acredita. Lógico, aí vou te dar uma outra dica. Espere sempre uma barra fechar, pelo menos. Espere sempre a barra fechar. Porque tem trade que você vai entrar, ela vai te tirar e vai a teu favor. Então, uma dica, espere a barra fechar. Pelo menos uma barra. E aí você define o que você faz. Mesmo ela vindo contra você, para poder te disciplinar. Depois, quando você subir o nível, você vai entender que você pode sair um pouco antes, dependendo do contexto onde tiver. Então, galera, vende e aguarda uma barra fechar. Compra e aguarda uma barra fechar. E aí você decide o que você vai fazer no sentido de zerar, mudou a premissa, tá ruim, tá difícil, mudou todo o contexto, e aí você vai lá e faz o que tem que ser feito. Então vendemos ali, saímos nessa região aqui, ó, eu saí um pouco antes, tá? Porque eu sempre saio antes, nunca coloco o alvo exatamente numa máxima, numa mínima, tá? Outro dia eu vou falar um dos pontos que eu gosto de sair, outro dia eu falo, para o vídeo não ficar tão grande, porque hoje é como que o trade deve se comportar dentro de uma operação. Sempre analisando os pontos, ou os sinais. Então, vamos lá, se eu vendesse aqui em outros tempos, tá? Aqui, onde eu sairia se eu fosse alongar esse trade aqui? Provavelmente eu sairia aqui, ó. Sairia. Fechou aqui. Fechou essa falhona, esse pavio aqui, eu sairia. Por quê? Porque segurou nessa região. Certo? Se não tivesse essa região, e olha que legal, se não tivesse essa região aqui, ó. Aqui eu venderia mais. E outro dia eu te explico. Se não tivesse essa região de abertura e fechamento, essa primeira barra aqui, contra, eu venderia mais. No rompimento da máxima da anterior, dessa aqui, ó. Outro dia eu falo sobre isso, tá? Porque hoje a gente está falando como que o trade deve se comportar dentro de uma operação. Analisando os pontos.
se você é um cara que vai sair com um alvo ou no sinal. Então, analisando os pontos, os possíveis pontos onde o preço pode segurar. Então, você percebe que ele sai em rompimento e depois ele faz o quê? Olha que legal, ele canaliza com pullbacks técnicos, ganhando as máximas, ou uma boa barra, ganhando as máximas. Ó. Olha que legal, tem 3 máximas. Ó. Uma, aqui acredito que ganhou 2, 3. Já canalizou, se você pôr no gráfico de linha, você vai ver que canalizou. Em outros vídeos, assiste lá, você veio falando. E aí vem o pullback. Então, se você vai operar um rompimento, você não aguenta com stop de 300, 400 pontos, não opera, não entra, é caro. Você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado, você vai ver o preço indo contra você e provavelmente um rompimento os caras que venderam vão realizar e o preço vai lá ainda para poder continuar. Então, não faz, não opera, você entendeu? Então aguarda o pullback. Então depois eu vendi aqui, olha que legal, vendi aqui, ó. Vendi aqui, quando ganhou a média eu vendi, porque é um descanso. Então vamos lá, tem a perninha de alta, tentativa da retomada de baixa. Tentativa, porque eu não vendi aqui, outro dia eu falo, vender proporcionalmente a perna de baixa. Então se a perna de baixa, se o rompimento é muito grande, tem que ter um pullback saudável. Eu sempre falei isso, tem que ter um pullback saudável. O preço tem que respirar lá para tentar retomar de novo. Então vendi aqui e aqui, seguindo sempre nosso script, traçamos os 50% e olha onde segurou. Quais é o sinal? Não fique torcendo. É uma boa barra, uma boa tentativa, um padrão de candle. Segurou na média, mas olha onde parou o preço. Vou botar aqui, ó. Onde parou o preço? Ó. Nos 50%. Então, provavelmente, os compradores querem um pouco mais alto o preço para cima, para depois vender. Né? Então, olha onde segurou. Eu corri, porque é um sinal. Falei, opa, tá ótimo. Então, saí aqui nessa regiãozinha aqui, nesse candlezinho aqui, que é um insight. A gente fala um pouquinho sobre isso. Explodiu para cima insight, olha a barrona que deu. E aí, vou mudar a premissa dessa perna aqui. Deu uma boa barra de alta, agora vai subir o preço. Calma, tivemos uma boa pernada, é o que eu falei lá no início. Se você estiver para o lado certo, para o lado onde o preço está indo, a sua probabilidade já aumenta muito. Aumenta muito, 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 muito. Então, entenda isso. Beleza? Então aqui nós vendemos de novo e saímos aqui, ó. Saímos aqui. Por que nós saímos aqui, ó? Quando fechou aqui, ó. Porque tá numa região do bola, olha lá. Região do bola. Então já segurou uma vez. Olha aqui, ó. Segurou uma vez aqui. E aí você tem que observar. E já segurou de novo aqui. Então, é que chato, o preço está segurando numa região, os caras não querem deixar o preço cair. Então, quando fechou aqui, que essa eu queria alongar com o alvo pelo menos até aqui, ó. Pelo menos até aqui, tá? Que a probabilidade era muito boa, né? Mas que vá de uma vez, né? Porque era muito grande a chance de o preço cair até ali, onde eu tracei a linha. Mas não foi, segurou, eu falei, corri. Pra mim tá bom, tá ótimo, chega. E acabei o dia, né? Então fiz uma operação, 2, 3, 4. E aí o que você percebe? Que teve um rompimento e agora começa o quê? Um micro canal e agora o canal expande. Olha lá, você tem que ir vendo. Tem que ir traçando as linhas, sempre 2 topos, sempre 2 fundos. Vai traçando. Então, daria para vender aqui? Lógico que daria, tranquilo. Stop aonde? Stop lá em cima. Tem o que fazer. Na barra, provavelmente estoparia. No topo anterior, tecnicamente, você estaria dentro do trade e sairia no alvo aqui. 260 pontos. Mas é 380 pontos para 250. Eu faço, coloco o stop lá e acredito na operação. Simples assim. Mas o risco-retorno não tá legal. Se você quer acreditar nisso, você está acreditando em setup, você está acreditando nos caras que
deixa o mercado cheio de regra. E o mercado não tem regra, o mercado é soberano. Você não fica torcendo, você analisa os pontos. Se segurou uma vez aqui, ó, provavelmente vai segurar de novo nessa região. Ó lá, provavelmente vai segurar de novo. Então é isso que você tem que entender. Não virar torcedor. Observar os pontos, o preço vai te falando. Se segurou uma vez aqui, poxa vida, vai segurar de novo aqui. Então, qualquer lugar que você vender nessa região aqui, o preço vai segurar. Pode ser que rompa e faça uma tentativa de uma pernada maior. Pode ser. Se você quiser acreditar e sair sempre acreditar que o preço sempre vai, como eu fazia lá atrás, ok, não tem problema. Mas você sempre vai deixar ponto na mesa, né? Então, é assim. Então, segurou ali. Então, agora qual outro nível que vai segurar? Vai ser nesse aqui, ó. Nesse aqui. Então, ó, coloca o alvo aqui. Vai pro trade, porra. Ah, é 2 para 1, 3 para 1. Cara, desculpa, eu não gosto dessas coisas, tá? Então, ó, acredita no trade, vai embora e acabou. Não, tem que ser, tem que entrar sempre com a probabilidade pro teu lado, concordo, e sempre no 3 para 1, 2 para 1. Eu não acredito nisso, tá? Porque o cara vai entrar, ele vai proteger, vai tirar ele e o preço vai. E acabou. Então, é assim que funciona o mercado. Então tá aí, galera. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, mas falando um pouquinho sobre psicologia do trade, como que o trade deve se portar dentro de uma operação. Eu posso falar para vocês que o trade ele tem que estar com o lado certo, o lado para onde o preço está indo, acreditar que o mercado é soberano, é maior que você, tá certo? Muito maior que você, e que o mercado, se você vacilar, ele vai te engolir, né? Não é à toa que 95% do trade quebra. É uma profissão difícil, mas é possível. Então, acredite nos pontos que o preço vai te falando, que o candle vai te falando. Se você entrou num lugar, sempre vai ter um ponto onde o preço vai segurar. Sempre vai ter um ponto onde os compradores ou os vendedores vão ir na ponta contrária para fazer o preço voltar para algum lugar. E você precisa prestar atenção nisso. Precisa prestar atenção e não virar torcedor. Não pode virar torcedor aqui no mercado. Você precisa analisar, ser frio e analisando. Rompeu? Qual que é o próximo nível? Fez o pullback? Qual que é o nível? Onde vou sair? Vou sair no fundo? Vou sair no topo? Né? Mudou a primícia? Tô fora. Vou esperar uma operação melhor. Vou esperar um padrão melhor, um candle melhor. É assim, simples desse jeito. Analisar os pontos, possíveis pontos. Lá atrás eu operava dessa forma, eu saía com sinal. Hoje eu estou tentando mesclar, mas estou saindo mais olhando o financeiro e pontos específicos onde o preço pode segurar, né? Eu acho que eu posso aumentar o meu nível de acerto aí com isso e como eu estou cheio de coisas para fazer agora, não dá para ficar o dia inteiro no mercado. Hoje fiquei tranquilo, essa semana provavelmente eu vou ficar. Então tá aí, beleza? Então tamo junto aí, curte, tá no Instagram aí, tá no Facebook aí, tá de graça aí pra você essas dicas, tá? Não acredite em setup milagroso, nego que fica criando estratégia, não. O mercado é soberano, você precisa acreditar que o mercado é soberano e que você precisa ir lendo o preço, estudando os pontos, e sair e pronto, acabou. Você tá entendendo? Ah, foi, putz, se eu acreditasse foi muito mais. Ok, quando você chegar no nível que o que você ganhar está satisfeito e o que você perder, você também precisa ficar satisfeito. E aquele dia for um dia sazonal, um dia típico, cara, você vai estar evoluindo demais. Ah, outro pegou X, pô, só peguei isso. Quando volta a falar, quando você conseguir entender, parar de se comparar e analisar friamente os pontos onde o preço segura, onde o preço, né, você pode realizar a tua operação,
você vai evoluir, vai para mais um nível nessa escada aí que é imensa. Beleza? Tamo junto, é nóis.